Boa noite, senhoritas, senhoras e senhores. Para quem não me conhece, o meu nome é Armando Gonçalves Zanirati. Eu sou engenheiro mecânico eletricista formado pela Escola Politécnica, na qual eu dei aula somente 30 anos. Fiz um curso de especialização na Poli de Engenharia Nuclear, em parceria com o Instituto de Energia Atômica, e depois fiz um curso de treinamento dado pela ONU em Santiago do Chile, sobre normalização técnica e controle de qualidade. E dei aula também 33 anos na FEM. E hoje, eu me encontro... tratei durante 6 anos dos cursos de especialização da Associação Brasileira de Metais. O professor Massola me trouxe aqui e me deu cargo de gerente de relacionamento institucional, cabendo a mim exatamente divulgar os cursos existentes do PES, e assim como criar novos cursos, ir às empresas, conversar com elas, verificar o que é que eles estão precisando de cursos, e nós montamos os cursos. De que forma? Da mesma forma que o PS monta o curso. Eu, quando dava aula, eu achava ruim que o professor, tipicamente de escola, não levava a sua vida profissional para dentro da sala de aula, que isso eu acho fundamental e eu acho importante. E quando se fala num curso da Escola Politécnica, a primeira ideia que vem é aqueles velhos professores de barba branca e cabelo branco, teóricos nós temos, nada disso. Os cursos do PES são montados por professores do PES com grande conhecimento teórico e prático, trazendo para o PES as últimas novidades do mundo. São professores teóricos, não resta a menor dúvida, mas também com vivência prática. Mas o corpo docente se completa com especialistas do mercado. Vocês têm um exemplo exatamente aqui presente, que é esse curso de pavimentação de concreto, em que o professor Val, além de ser o professor da Poli, de forma internacional, que dá aula até fora, nós vamos ter 2 professores norte-americanos dando aula aqui. É que a gente vai buscar os especialistas no mercado, tanto aqui dentro como fora. Daí a importância dos cursos do PES. E os cursos do PES não se preocupam exclusivamente da matéria, da aula. Fundamental é colocar, implantar na cabeça dos alunos fundamentos teóricos e práticos, que aplicados na empresa deles, fazem com que eles progridam e a empresa progrida. Este é o nosso intuito. Dar formações aos alunos com coisas práticas que eles podem aplicar no seu serviço, melhorando a qualidade e dos seus produtos. Os senhores vão ter hoje umas palestras que nós fazemos também, uma de hoje para enfocar um curso, e já começa o senhor já palestra levando algumas coisas conceituais e práticas que os senhores aplicarem exatamente na sua empresa. Bom, vocês vão dizer, bom, a Mirati está falando isso porque ele é gerente de marketing, ele quer divulgar, fazer a propaganda dos cursos. Então eu trago aqui o depoimento, não meu, mas de uma aluna, exatamente de um dos nossos cursos. Ela disse que a empresa dela estava à beira da falência. Resolveu fazer um curso de MBA nosso, Engenharia de Produtos e Serviços, e ela fazia o seguinte, que ela aprendia numa aula à noite, o dia seguinte ela via como aplicava na empresa dela. E assim sucessivamente ela foi fazendo. Hoje ela declarou que a empresa dela é uma das líderes do mercado. Daí os senhores vejam a importância desses nossos cursos. Eu estou à disposição dos senhores, exatamente, se precisar de algum curso que a gente monte dentro deste esquema. Professores teóricos com conhecimentos práticos de faculdade e também professores com vivência no mercado. Desculpe ter tomado o tempo, roubado preciosas palavras do professor Valdo, eu passo a palavra a ele e me colocando de novo à sua disposição. Vocês vão ver, por esta palestra, que curso que os senhores dê, fantástico. Boa noite, senhores. Obrigado, professor. Eu vou ter que sair um pouco mais. Ok, sem problemas. Fica sossegado. Boa noite. Eu não preciso de microfone porque eu dou aula há muito tempo, né? Você lembra de mim, né? Então eu falo muito alto, né?
Às vezes eu me empolgo, daí o microfone ligado pode estourar os ouvidos. A palestra de hoje é uma palestra, evidentemente, para tentá-los convencer a fazer esse curso de pavimento de concreto. Eu vou aproveitar a deixa do professor Armando. Esse não é um curso de pavimento de concreto, esse é o curso de pavimento de concreto. Nada que vocês possam ter tido oferecido gratuitamente ou pago antes e provavelmente por algum tempo no futuro, até que todos se convençam que curso educacional numa área tecnológica tem que ser feito de uma maneira muito específica, e eu sou um educador e, modéstia à parte, eu sei organizar um curso. Então, esse eu diria que é o curso. E eu vou tentar mostrar para vocês por que esse é o curso, tá? Tem que pegar o jeitinho aqui. Então, eu vou começar com uma frase que ficou bastante famosa na área de pavimentação em concreto nos Estados Unidos nos anos recentes. Tá? Essa frase serve muito para a gente. À medida que os problemas surgem, como a influenza A, com um novo DNA, tá? Diferente, o que é preciso? É preciso pesquisa, né? É preciso quebrar o paradigma, mudar o exemplo e fazer as coisas de uma forma diferente. Tá? Isso a humanidade trabalhou desse jeito, né? Se a gente pegar o primeiro modelo atômico era de Aristóteles. Eu acho que Aristóteles não tem que ficar chateado com o Dalton no século XIX, quando o Dalton montou outro modelo atômico dizendo que o Aristóteles, aquele modelo era filosófico demais e não funcionava. Nem o Dalton fica chateado com o Thomson, que mostrou que partículas jogadas numa superfície muito fina de chumbo atravessavam. Então tinha vazios entre os átomos. Nem o Thomson precisa ficar chateado com o Bohr, quando o Bohr mostrou que em torno do núcleo existia elétrons girando e camadas, etc. E o modelo foi evoluindo, né? E nem o Bohr tem que ficar chateado com Heisenberg, que mostrou que essa distribuição não era tão bico assim e era probabilística de encontrar um elétron em determinado nível atômico. Talvez vocês não lembrem de tudo isso. Mas em cascata, a humanidade vai mudando, os paradigmas vão mudando, né? E eu fico muito à vontade de falar em pavimentação em concreto. Eu acho que muitos de vocês me conhecem, pelo menos pelo nome, o que eu tenho feito na minha vida. E, de fato, eu conheço um pouquinho de pavimento de concreto. Né? O que eu conheço de pavimento de concreto me deixa absolutamente à vontade para muitos colegas me telefonarem todos os dias, né? E perguntarem: Balbo, o que você acha disso? Balbo, o que você acha daquilo? Tinha um homem que entendia, tinha um conhecimento muito grande de pavimento de concreto, ele infelizmente partiu um pouco cedo, até precocemente, que era o Márcio Pita. O Márcio da Rocha Pita era um cara com que eu tinha uma extrema relação técnica muito boa e a gente se consultava mutuamente. Né? E ele não era um teórico. Né? Mas enfim, né, eu comecei a estudar essa coisa, praticamente eu fui forçado a estudar para o meu trabalho de formatura em 1983, eu fui acabar estudando o aeroporto de Cumbica, que estava em construção. Daí eu descobri que o que existia sobre pavimentação em concreto no Brasil era ou tradução de nome estrangeira, e muitas vezes não oficiais, né? Que você tem que saber separar o que é uma norma oficial e o que não é oficial. Né? E que existiam bons trabalhos técnicos publicados na BPV sobre obras, né? Dando dicas importantes, etc. Tal. Mas de pesquisa mesmo, originalidade não tinha. Então eu falei, olha, até uma coisa que eu gosto, quando vocês lerem meu livro, que será lançado dia 7 de outubro, daí vocês no prefácio vão entender como que eu acabei caindo nisso, como eu acabei gostando disso. Então, só para quem não entendeu o que está escrito aqui, está escrito o seguinte: você não pode parar o progresso, mesmo que você trabalhe em sentido contrário ao progresso. Ninguém para o progresso. Ninguém para a evolução das ideias. Tá? Então, esse curso é um curso que traz muitas ideias novas. Tá?
Bom, os docentes do curso oficiais serão eu sou coordenador do curso, eu me formei aqui na escola em 83, tirei o doutorado sanduíche na Escola Politécnica de Zurique em 93 e me tornei catedrático livre-docente em projeto em construção de pavimentos há 10 anos atrás. Eu sou pesquisador nível 2 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, desenvolvendo projetos de interesse rodoviários do Brasil, para o Brasil, como vários colegas nas academias. Eu também sou diretor da Sociedade Internacional para a Pavimentação em Concreto, sou representante no Brasil dessa sociedade. Eu sou coordenador do Comitê de Pavimentos em Concretos do Instituto Brasileiro do Concreto, né? E também eu sou membro, desde 2002, nomeado pela Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos, do Comitê de Pavimentação em Concreto da Diretoria de Pesquisas em Transportes. Então, por isso que o professor Armando falou que eu tenho uma inserção internacional. Eu não coloquei, mas os dois colegas que vêm pela frente são mais novos que eu, e eu sou professor visitante nas duas universidades, e eu fui professor visitante nas duas universidades que eu vou falar em seguida, porque eu fiquei muito conhecido aí, meu grupo, devido aos estudos relacionados ao efeito do ambiental em pavimentação em concreto, aos efeitos ambientais, principalmente em clima tropical. Os estudos que nós desenvolvemos em São Paulo, com apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, eles são referenciados muito em países tropicais como a Índia, a Austrália, a Oceania, na África do Sul também. Então eu já dei palestra em todos esses países, por causa desse conhecimento que a gente construiu para uma situação específica. Outro colega meu, um amigo muito querido, é o Lev Kazanovich. Ele é russo de origem, ele se formou engenheiro civil no Instituto de Leningrado, na Rússia, e ele é doutor em engenharia civil pela Universidade de Illinois. Ele trabalhou muitos anos, tanto na área de engenharia consultiva quanto com o governo, na Rússia, na área de engenharia hidroelétrica, como engenheiro de cálculo estrutural, até que ele teve a possibilidade de fugir da Rússia, naquela época, e depois ele trabalhou na Aeris Consultant, que hoje é ARA, Applied Research Associates, que é a maior empresa de consultoria de engenharia dos Estados Unidos. Tá? Então, em verde, eu coloco as especialidades dos colegas. Para ele, deve ter saído da cabeça dele, porque os russos fizeram bastante para atravancar o progresso. Então, é natural que tenha saído aquela frase dele. O Jeff, ele é a nova estrela americana, a mais nova estrela, Ele é engenheiro civil também e doutor em engenharia civil pela Universidade de Illinois. E ele fez o pós-doutoramento dele na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Enquanto o Lev é um cara mais teórico, vocês que fizeram o curso conhecerão ele, é um cara muito mais voltado para a análise estrutural. O Jeff, ele é um pesquisador muito mais voltado para o material concreto, para compósitos, para fibras, para estudos de resistência, laboratório, tenacidade, fadiga, ok? Além desses docentes, nós teremos a participação no curso de 2 especialistas. Um especialista da BASF, tá? Aqui são os nossos patrocinadores. A BASF é uma companhia que está nos patrocinando, nos apoiando na primeira vez que nós estamos montando o curso no Brasil. Embora junto com o Ibracon, eu tenho uma história, eu já dei vários cursos no Brasil, conjuntamente com a BASF, sobre pavimentação em concreto, e um especialista da BASF, ele dará a aula relacionada à aplicação de produtos químicos polifuncionais, plastificantes, incorporadores de ar, redutores de retração, redutores de evaporação, enfim, todos os produtos para películas de cura, para superfícies acabadas de concreto, todos os produtos e a ação desses produtos dentro do concreto, na tentativa da melhor qualidade de execução de uma obra de concreto. Então, para esse curso, nós chamamos um especialista
em tecnologia de aditivos para concreto. Ele dará uma das aulas. Né? Cada módulo são 3 horas de aula. A Gerdau também, há muitos anos nós trabalhamos juntos na área de pavimentação e concreto, e ela está também, ela se associou a nós, está patrocinando para que o curso seja acessível aos engenheiros aqui. Então, trazer esses professores de fora não é uma coisa simples, envolve muitos custos, né? Então, não sairia um preço normal esse curso, né? Então, por isso, esses patrocinadores, né, por trás. A Gerdau também, ela trará um especialista na produção de aços e uso de aços, de telas soldadas e barras de transferência e ligação para a pavimentação em concreto, e ele vai fazer toda a introdução teórica até a parte prática da aplicação desses elementos construtivos nos pavimentos de concreto. Tá ok? A grande surpresa do curso é isso que vocês estão vendo em cima. Embora o programa Everfeed, daqui a pouco a gente fala, seja gratuito, esteja na internet e muitos conhecem, quem fez meu outro curso, eu avisei, pegue na internet, esse para pavimento de concreto, outros colegas, outros já conhecem da área de consultoria. Os matriculados no curso, em seu nome e no seu notebook, é necessário ter um notebook para esse curso. Né? Pode ser da empresa, se a empresa pagou, mas ele vai ter que trazer um notebook. Terá instalado uma licença de 365 dias da versão ASLAB 2000, que é o programa de computador para análise de pavimento de concreto mais conhecido do mundo. Tá? Essa licença custa $2.000, é só checar na internet, no site da ARA. O Mauro sabe, né, disso. Só entrar no site e está lá o preço, licença, cada uma licença individual de 365 dias custa $2.000. Cada aluno, em seu nome, eu, antes do Leve chegar, instalarei em um notebook uma licença de 1 ano para que use e faça uso do programa, aprenda a usar depois do curso. No curso não dá para aprender tudo, né? Mas tem o programa e, tendo o material didático e os conceitos que a gente vai discutir, posso utilizar, inclusive na vida real, fazendo projeto, né? Tá certo? Olha quanta gente vai esquecer de mim. Quando eu lancei o livro de pavimento asfáltico, né, Mauro? O que um dos nossos amigos, um grande amigo, muito querido, está até patrocinando também o novo livro, como você, ele me ligou e falou: Balbo, você é um desgraçado. Eu, por quê? Porque você entregou tudo como faz. Eu falei: mas eu sou um professor, é minha obrigação fazer isso. Hã? Então, nós estamos dando o curso. Né? Ou seja, a instalação do programa não é uma licença numa sala de computadores da USP para ficar aqui na USP. É uma licença no teu notebook para vocês levarem para casa e usarem durante 1 ano à vontade. Quando acabar a licença, se tiverem interesse, entrem no site da ARA e acertem. Se não gostarem, use o Everfeed. Certo? Mas o livro vai sair na metade do curso. O livro sai dia 7 de outubro, infelizmente não no dia 18 de setembro, não é na metade do curso, são 2 semanas depois, praticamente. O livro está em fase de segunda revisão agora. Eu estou fazendo leituras das 10 da noite às 4 da manhã, então é complicado. Né? E são 3 pessoas lendo para evitar ao máximo falhas, né? Tinha inclusive referência, por exemplo, uma referência de fotografia hoje chegou, eu cliquei, ele falou: essa referência eu não consigo abrir o site. Eu cliquei, o site não existe mais. Eu tive que procurar uma outra fotografia similar de um site ativo para colocar. Senão fica parecendo picaretagem, né? A Oficina de Textos lançou meu primeiro livro, e na área de engenharia eles são fantásticos. Eles puseram a McGraw no Brasil nos pés. Eles conquistaram toda a área acadêmica séria do país e estão pegando trabalhos, e eles fazem um padrão muito bom. Essa fotografia é da minha filha, nós descemos a estrada Riacho Grande Cubatão até a Petrobras, é um passeio bonito para quem tiver família, namorado, esposa, o final de semana, vai sábado de manhã ali no Riacho Grande, né? Passa sentido Santos, na Anhanguera, na Anchieta. Quando chegar no Riacho Grande, entra como se fosse para Suzano
e uns 3, 4 quilômetros para frente tem entrada lá, passeio ecológico, ecoturismo. Hoje a estrada é fechada, a primeira estrada de concreto da América Latina, ela está desse jeito que vocês estão vendo, né? É incrível como a gente desaprende a fazer pavimento de concreto, né? Tem estrada de 6 anos que está caindo, cheia de buraco, né? Nesse curso a gente vai mostrar como evitar esses pequenos probleminhas, certo? É de 1926 a estrada, ela está comemorando, portanto, 83 anos. Ela parou de funcionar em 1984. Ela funcionou durante 58 anos. Ela está inteirinha até hoje, é fantástico. Quem quiser fazer esse passeio, a foto da capa foi uma foto que minha filha tirou, que ela adora fotografia. O conteúdo do livro é esse que vocês estão vendo. Quem fizer o curso, se matricular, não precisa adquirir o livro, porque o livro está incluso, certo, professor Armando? O livro está incluso, como no curso de pavimentos asfálticos o livro estava incluso, nesse curso também. Quem se matricular, fizer o curso, vai receber o livro no dia, na aula, não do dia 7, do dia 9, porque na semana do Ibracon, nós não podemos dar aula, nós temos que prestigiar o Ibracon, estar presente em Curitiba, né? E prestigiar a maior associação brasileira técnico-profissional, com 1.500 associados presentes no congresso, né? Que é o congresso do Instituto Brasileiro do Concreto. Então, eu tenho atividades lá, muitos de vocês têm, então nós estaremos lá e essa semana não terá aula. O lançamento será lá, mas vocês terão o livro, possivelmente ou a semana anterior, na sexta-feira, ou na outra semana, enfim. Tá? O livro tem uma introdução, né? O que é o pavimento de concreto, quais são os tipos. Eu não trato de blocos de concreto nesse livro, tá ok? São placas de concreto, né? Sempre placas, sistemas em placas, né? A gente faz um passeio muito interessante na história da pavimentação em concreto. Esse passeio eu fui obrigado a resgatar artigos muito antigos, tanto do Semburô europeu, quanto do HRB, da SCE nos Estados Unidos, artigos da década de 20, 30, 40, até o último, 45, 48, depois da guerra, para a gente verificar como construir a pavimento de concreto e descobrir que a gente faz a coisa pior hoje em dia do que eles faziam naquela época. É fantástico a gente olhar para trás e verificar o quanto a gente perdeu, né? A gente ganhou em muitos aspectos, né? Mas a gente perdeu em muitos outros. A gente às vezes trocou o simples pelo sofisticado e a gente não sabe operar o sofisticado. Esse é o problema, né? Um pouquinho do Brasil, o que foi, e uma discussão dos preconceitos em cima desse tipo de pavimentação e até que ponto isso se justifica ou não. Isso é importante, ter uma opinião isenta, né? Então, nada como um professor e não um cimenteiro para dar uma opinião isenta, certo? O capítulo 2 do livro, é lógico que o curso, ele segue o livro. Ele é o único material didático. O primeiro semestre, quando eu dou o curso de pavimento asfáltico, abordagem mecanicista para análise estrutural de pavimento asfáltico, tem o meu livro também. Daí tem colegas que perguntam, mas não vai ter uma apostila? Não vai ter cópia do PowerPoint? Gente, né? A Argentina perde muita coisa, né? De vez em quando até no futebol. Mas em matéria de leitura nós somos muito atrasados. Vocês imaginam quanto tempo, quantas noites eu fiquei sentado para vocês pedirem uma apostila? Não pode fazer isso comigo, né? Certo? Tem que ler o livro, né? Eu aprendi muito em livros, aprendo até hoje. Eu sou leitor compulsivo de livros, não de engenharia. Então, o capítulo 2 é uma tecnologia, mas não é uma tecnologia de concreto repetida como tantas outras. Nós temos no Ibracon o livro Concreto, Pesquisa, Ensino e Realizações, em 2 volumes, lançado em 2005, que é um livro fantástico, escrito por 50 especialistas em concreto no Brasil. Nós não temos o objetivo de suplantar o que está ali. Pelo contrário, o que a gente faz é um pequeno apanhado do que é tecnologia de concreto, do que é importante, tendo em vista o sucesso de uma obra de pavimentação em concreto.
Então vocês vão notar que eu sou muito bravo no livro. Eu fico muito irritado quando o concreto trinca. Então eu falo, não faça isso, não faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Porque eu não estou contando, na maioria das vezes, nada novo. Eu só estou contando o que esquecem de fazer. Pavimento de concreto, ele não se dá mal porque foi projetado errado, porque foi analisado errado. Ele se dá mal porque ele foi mal construído. O concreto, ele não esconde os defeitos construtivos. Outros tipos de pavimento, até os de bloco, eles absorvem os defeitos e eles não aparecem por muito tempo. Um pavimento de concreto, em 15 dias, ele mostra as falhas. E se você é engenheiro civil, você tem plena capacidade de julgar as falhas, porque no Brasil, em engenharia civil, os cursos são 50% voltados para quê? Para estruturas de concreto. Então a gente tem fundamento conceitual, prático, e habilidade para trabalhar com esse material. Então, nós passamos pelos problemas todos relacionados à tecnologia de pavimentação em concreto, Existem temas importantes, como eu vou mostrar daqui a pouco, Essa é uma pergunta muito importante. Essa é uma pergunta que causa insônia em projetistas. Tem gente que tem um discurso muito bom, fala muito bem. Eu sou péssimo para falar. O que eu aprendi a falar em sala de aula. E tem gente que tem uma opinião e faz um discurso bom e causa uma confusão danada nas pessoas. Então a gente vai olhar isso com calma também, Olha outra coisa importante de ser olhada no concreto. Quando a gente analisa estruturalmente um pavimento asfáltico, eu tenho a base cimentada, daí eu vejo que a tensão está alta, não passou, o que eu faço? Aumento 1 centímetro, a base cimentada, rodo de novo o programa, vejo se está tudo. Pavimento de concreto é outra teoria, ele é outra estrutura. E o que vale nele não é tanto o módulo de elasticidade, mas a rigidez que a placa oferece, e a rigidez é dependente não só do módulo, como da espessura dela também. Tudo que é mais rígido tenta absorver naturalmente mais tensão na natureza. Na medida que eu aumento a rigidez de uma base em pavimento de concreto, por exemplo, aumentando a espessura dela, eu estou piorando as coisas. Eu acabei de quebrar um paradigma aqui, para muita gente. Quanto maior a base cimentada, melhor. Nesse curso a gente vai ver que não é bem assim. A gente vai usar a teoria correta, entender o conceito da teoria e verificar, usando modelos, programas, etc., que as coisas não funcionam desse jeito. Porque a natureza é muito mais esperta e inteligente do que muita gente acha. E que pavimento de concreto e asfáltico são entes muito diferentes. Esse daqui é muito mais difícil de entender que o outro. Mas fiquem tranquilos que o professor é bom, Mauro? Se ele falar que não... Bom, pelo menos o professor entende um pouco, Essa pergunta é muito importante. Eu coloquei como item final, vocês estão vendo? Vocês concordam que é uma pergunta bastante importante? Existe um artigo do Ronald Rawlings, é um engenheiro muito bem graduado do Corpo de Engenheiros do Exército Americano. Ele se aposentou. E um dos últimos artigos dele na aposentadoria foi em 2005, e era mais ou menos essa pergunta, o nome do artigo técnico que ele publicou, e ele contava a experiência recente dele nos Estados Unidos, dos anos 90, por que as coisas davam errado. Tem uma grande diferença na nossa cultura e da cultura anglo-saxã em tratar esse tipo de problema. A nossa cultura, a gente levanta o tapete e empurra para baixo. A americana não faz assim, não. Se ele erra, eles vão até o osso para tentar nunca mais errar. Por isso que existe uma diferença, pequena. A tecnologia evolui, Esse capítulo, em geral, ninguém gosta. Esses temas que serão abordados aqui, as pessoas não gostam. Mas eu prometo para vocês que vocês vão gostar de ouvir. Sabe por quê? Eu não vou ficar
fazendo deduções difíceis. Isso eu deixo para quem quiser estudar mais do que eu. Tá? Eu vou mostrar as coisas simples e vou mostrar de uma forma que eu demorei 20 anos para entender como é simples entender o efeito da temperatura, o efeito da carga, o efeito combinado de temperatura e carga, o efeito da rigidez da placa de cima, da placa de baixo, o módulo de reação do subleito, que é a coisa mais mal entendida que existe em pavimento de concreto. Aliás, na revista Pavimentação, que vai sair agora em setembro, tem um artigo meu só sobre isso. Mas quem tiver o livro tem a coisa muito mais profunda. Tá ok? Então nós vamos avaliar tudo isso. Vamos avaliar também o concreto armado, relembrar, recordar o problema de solicitações normais. Vamos falar um pouco de teoria de charneiras plásticas, porque a gente pega projeto, às vezes, ou artigos práticos, e o cara fala que usa a teoria de Lossberg, então no fundo ele está usando um modelo elástico. E a teoria de charneiras plásticas ficou para trás. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas. Às vezes o discurso é muito romântico. Então vamos entender o que é o regime elástico, o plástico. Vamos voltar para a escola, né? Para a cadeira da universidade, sentar, entender isso e ver qual modelo é o mais adequado para qual situação. Vocês vão ver que o modelo elástico é fantástico. Né? E os modelos plásticos são extremamente complexos. Né? Bom, no capítulo 4, foi um capítulo que a editora pediu para mudar completamente. O meu capítulo 4 tinha 80 páginas e eu começava explicando toda a dedução de energia potencial de deformação com um monte de integrais de elementos finitos. A Shoshana Signer, ela foi durante 30 anos engenheira geotécnica de barragens da TEMAG. Ela se aposentou e foi fazer o que ela queria fazer, que era montar a editora, né? E ela olha para um livro e ela fala, isso daqui não vende, tira essa porcaria daqui. Então a gente está vendo, como o capítulo está pronto, se a gente pendura ou não no site dela, para quem quiser, ou se eu faço um artigo, o que a gente vai fazer para baixar aquilo, de alguma forma, ter um PDF e ler, quem se interessar. Então o que a gente fez? Eu tive que reescrever no mês de maio e junho, o capítulo 4, e eu peguei e fiz uma coisa prática. Eu mostrei como usar os programas para algumas situações, né? Eu mostrei o que são os modelos analíticos, qual a diferença com os programas, se os programas falam na mesma língua, se eles fazem a mesma coisa, né? E daí a gente passa por uma série de teorias, tinha que ter essa questão final.